Uma boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite e que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que formos e estivermos. Estava conversando com o Domingos antes que, olhando aquelas imagens refletidas aqui, daria perfeitamente para falarmos das muitas moradas na casa do Pai. Mas nesta noite nós não vamos falar das moradas na casa do Pai. Nós convidamos os irmãos para que a gente pudesse imaginar como se nós tivéssemos a possibilidade de entrar numa máquina do tempo. E nesta máquina do tempo fôssemos levados a 2000 anos atrás. Na época que Jesus aqui esteve e que nós pudéssemos naquele momento trilhar pelos caminhos do Evangelho. E quando a gente fala do Evangelho de Jesus, e o Domingos sempre muito presente, pontual nas suas melodias, ele coloca sempre uma música que nos acalenta o coração, vinculado ao tema das palestras, vinculado ao tema que normalmente as preleções são feitas nesta casa. E falar do Evangelho de Jesus, a gente pode dizer que é uma coisa muito fácil. Basta um pouco de estudo, um pouco de conhecimento, que a gente consegue falar do Evangelho. Falar de Jesus também é uma coisa que nós podemos dizer que não é tão difícil. Estudar a biografia de quando Jesus nasceu, as suas pregações, as suas passagens, as parábolas, tem tantas e tantas lições que a gente pode falar. Agora, a grande dificuldade é a gente seguir os passos de Jesus. É a gente seguir o que está no Evangelho. E quando a gente vem à casa espírita em busca de um conforto, de um consolo, o Evangelho é aquela luz que ilumina os nossos caminhos. Então, quando a gente se depara com passagens do Evangelho, e nós que muitas vezes nos propomos a falar do Evangelho de Jesus, aumenta muito mais a nossa responsabilidade, pois falando daquilo que nós estudamos, nem sempre conseguimos colocar em prática. Realmente é difícil. E Jesus nos trouxe, nos legou o seu Evangelho de forma simples, contando histórias para nós, trazendo parábolas, histórias que traziam edificações para o nosso conhecimento. E nem sempre nós conseguimos colocar em prática. E nesta viagem do tempo, eu convido os irmãos para se lembrarem de uma passagem muito maravilhosa, quando Jesus, depois de uma pregação, cansado, fatigado, é recolhido pela barca de Simão Pedro. Tão cansado estava o mestre que ele adormeceu na barca. Um travesseiro improvisado, e os discípulos foram fazer a travessia no lago de Genezaré. E naquele momento o mar estava calmo, estava sereno, como se fosse um espelho d'água. E eles estavam transportando aquela preciosa carga que é o nosso Mestre Jesus. Eis que de repente começa a soprar os ventos. Os ventos ficam mais fortes, as nuvens começam a se aproximar da embarcação, trovões, raios de uma tempestade se formam naquele momento. E naquele momento, por maior que fosse o manejo que eles tivessem, o domínio dos remos e das velas, eles não estavam conseguindo controlar a embarcação. E temerosos, foram rapidamente acordar Jesus, que dormia na barca. Mestre, sucumbiremos. Ao que Jesus levanta, olha para a tempestade e fala: calai-vos. Imediatamente, os ventos cessam e a tempestade cessa para também. E voltando para os discípulos, diz a eles: homens, onde está a vossa fé? E eles, cabisbaixo, retornam os remos, indagando entre si: quem é esse que consegue controlar os ventos e acalmar a tempestade? Esta passagem do Evangelho traz reflexões muito oportunas para os nossos dias. Nós que temos um pouco de conhecimento da doutrina espírita, sabemos que estamos passando o nosso planeta de uma fase
de provas e expiações para um planeta de regeneração. E neste momento de transição planetária, muitas e muitas coisas aconteceram e continuam acontecendo ainda. Se nós voltarmos um pouco no tempo, até tempos atrás, passávamos por uma pandemia que nesta atual existência certamente não tínhamos passado, pois a última que teve foi no início do século passado, que por sinal ceifou a vida de Eurípides Barçanufo. Então nós efetivamente nesta existência atual não passamos por um problema desse. Pode ser que em outras existências, tantas e tantas pandemias que passou o mundo, tivéssemos já passado por ela. Então quando veio este momento ficamos atormentados, perturbados, temerosos, tal quais os discípulos naquele momento. E hoje quando a gente se depara com situações de guerras, de problemas de ordem econômica, social, política, envolvendo toda essa nossa coletividade mundial, a gente fica temeroso. Mas nós devemos lembrar que por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as dores e os sofrimentos, nós não estamos largados ao léu neste planeta. Existe um governador espiritual, o nosso Mestre Jesus, que com certeza está no leme desta embarcação e cuida de cada um de nós, pois ele mesmo disse que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. Só que nós ainda estamos na condição daqueles discípulos temerosos, que por mais que já tenhamos um pouco de conhecimento do Evangelho, é difícil colocar a nossa fé quando a dificuldade chega. Dizer que temos fé nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, isso é relativamente muito fácil. A grande dificuldade realmente é darmos o testemunho da fé quando a tormenta chega, quando as provas batem à nossa porta. Pois vivendo num planeta de provas e expiações, não dá para dizer que nós vamos sair ilesos deste planeta como se fosse um mundo feliz. Haveremos sim de passar por provas e expiações. As expiações muitas vezes em reparação de erros cometidos em existências pretéritas e que nós encarecidamente pedimos à espiritualidade superior a oportunidade daquela reparação. Só que quando a gente está encarnado, nós esquecemos daquilo que a gente realmente pleiteou. E a misericórdia divina é tão maravilhosa, pois ela nos permite que a gente adquira os nossos débitos no atacado e vamos pagando em suaves prestações. E muitas vezes nós queremos, lá no plano espiritual, resolver logo as nossas pendências, pois quando estamos fora do corpo físico, a gente tem uma consciência maior da nossa existência e da nossa vida como um todo. E aí a gente indaga a espiritualidade que a gente possa, o mais rapidamente possível, liberar-se dessas provas, dessas expiações. E aí a gente apresenta uma lista, um rol de 10 situações que nós haveríamos de superar nesta existência. A espiritualidade olha, fala, não, tem muita coisa aqui. Vamos cortar uma aqui, vamos cortar outra. Tá? E dessas 10 que a gente tinha colocado, restam às vezes 3. Tenta cumprir essas 3, vai, pelo menos. Só que quando a gente está aqui encarnado, essas 3 expiações ou provas são muito difíceis. São muito difíceis de nós vencermos. E talvez a gente consiga, quando muito, vencer uma delas. Mas a espiritualidade já sabia, já estava, conhece-nos há muito, muito tempo. Então, passarmos por essas dificuldades fazem parte do nosso processo evolutivo. E mesmo quando o nosso planeta se transformar ainda num planeta de regeneração, as provas ainda serão necessárias. E as provas funcionam mais ou menos assim. A gente costuma dizer que na escola da vida, o aluno aprende a lição e depois passa pelas provas. E nós, na parte espiritual, é um pouquinho diferente. Nós passamos pelas provas e depois aprendemos a lição. Só que passar pelas provas, nós precisamos passar com resignação, sem reclamação.
sem blasfêmia, sem criticar o Criador. Deus é injusto para comigo. Há tantas e tantas pessoas que fazem tantas coisas erradas e se dão bem na vida, e por que eu tenho que passar por isso? Se nós não conhecêssemos a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, que explica a razão e o porquê de determinadas situações, realmente Deus seria injusto. Por que dá tanto para um e tão pouco para outro? Por que tantas benesses e alegrias e tanto sofrimento para outros? Então, esses processos fazem com que a gente consiga compreender a razão e o porquê. E a doutrina espírita nos explica porque de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Pois felizmente nós acreditamos na pluralidade das vidas. E esta é uma condição importantíssima, pois nós conseguimos compreender um pouco melhor quando o ente querido é arrebatado junto de nós. Aquela pessoa que acredita na vida única, ela pensa como? E agora? Nunca mais vou ver. Mas nós todos temos que ter a consciência que a gente está aqui de passagem. Nenhum de nós é habitante do planeta, nós estamos de passagem. E aqueles irmãos que nos precederam na jornada, haveremos de os encontrar. Encontramos também passagens maravilhosas do Evangelho, e esta passagem nos toca profundamente. Certa vez, Simão Pedro chega até o Mestre Jesus e indaga: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? Ao que Jesus diz: Pedro, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E por que 7 vezes, né? Dentro do estudo das antigas escrituras, o número 7 é o número perfeito, pela explicação. E quando se fala 70 vezes 7, seria a perfeição absoluta. Bom, mas se a gente fosse analisar então matematicamente essa questão, poderíamos falar, bom, se Jesus falou 70 vezes 7, significa que eu tenho que perdoar 490 vezes. A partir do momento que eu exercer 490 vezes o perdão, estaria liberado de perdoar. Só que não é este o sentido e a expressão que Jesus quis dizer. Quando ele falou da perfeição absoluta, 70 vezes 7, ele quis dizer perdoar infinitamente, indeterminadamente, esquecendo a quantidade de vezes. E se a gente fosse levar ao pé da letra, então, poderíamos dizer 70 vezes 7 ou 490 vezes a mesma falta que o mesmo irmão cometeu contra nós no mesmo dia. E por que falar do perdão? Porque o perdão é libertador. Porque o perdão realmente nos liberta, nos dá asas para que a gente possa crescer, progredir e evoluir. E quantas pessoas não conseguem esquecer determinado acontecimento? Bom, é claro, né? Graças a Deus nós temos memória e lembramos dos acontecimentos que ocorreram em nossas vidas. Mas o grande fator é que algumas pessoas, infelizmente, cravam uma estaca naquele determinado dia 15 de fevereiro de 2023, às 15 horas e 25 minutos, estava um sol desse jeito, tal pessoa me ofendeu, me feriu, me magoou. E crava uma estaca e o tempo todo ela volta naquele momento. Ela não consegue se libertar daquelas amarras. E que por mais que ela queira, o pensamento atrás de volta naquilo lá. Sabemos que não é fácil. Exercer o perdão é um ato divino, realmente. Mas o que nós precisamos compreender é que se Jesus recomendou que a gente perdoasse 70 vezes 7, significa para a gente se libertar daquele peso, daquelas amarras desnecessárias que vamos carregando ao longo da existência. Às vezes aquela pessoa que te feriu, que te ofendeu, que te traiu, que te magoou, seja lá o nome que nós demos àquele acontecimento, estava numa situação que a gente não consegue compreender. E nós não estamos aqui na condição de julgar os nossos semelhantes, pois mesmo Jesus falou, né? Não julgueis para não ser julgados, pois da mesma forma que você julgar, você será julgado. Só que nós, infelizmente, costumamos medir a questão pela nossa ótica.
e compreender que aquele irmão que errou contra nós, a gente tem que pensar, melhor que ele errou contra nós do que nós fôssemos nós os algozes. Aliás, o Haroldo Dutra Dias traz uma frase muito importante. Ele diz para nós que no mundo existe muita injustiça, porém nenhum injustiçado. Então nós não sabemos exatamente a razão e o porquê daquele acontecimento. Só que nós precisamos nos libertar. A gente precisa procurar não esquecer, como eu disse a vocês, mas procurar ressignificar, dar um outro significado. Se eu não consigo perdoar, pelo menos eu não preciso desejar o mal para aquele irmão. Jesus recomendou, no seu Evangelho, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam. E outro dia até fiz uma palestra sobre esse tema, e uma amiga colocou assim, nossa, Luiz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não consigo, eu não me vingar da pessoa, mas não conseguir amar aquela pessoa é muito difícil. Como que eu vou amar uma pessoa que me quer mal? E nesse conceito do amor, é óbvio que Jesus quis dizer para nós, nós não vamos ter por aquela pessoa, entre aspas, como inimigo, que eu acredito que nós já não temos mais inimigos jurados de morte, já temos talvez um pouco mais de evolução espiritual e não tem alguém que é o nosso inimigo mortal. Mas realmente você pode ter alguém que tem uma diferença com você. E se a gente não consegue amá-lo como um amigo, evidentemente, você não vai trazer aquele, entre aspas, inimigo para dentro da sua casa, abrir o seu coração, aquela pessoa que te traiu, que te magoou, que te ofendeu, muito difícil realmente. Mas se você começar, pelo menos, a não desejar o mal para ele, não vibrar quando alguma coisa ruim aconteça para com ele, nós já estamos dando um passo em direção à nossa evolução. Sabemos que é difícil, sim. E a gente estava dizendo desde o começo, seguir aquilo que está no Evangelho é a grande dificuldade para nós, quando a gente se propõe a fazer essa reforma íntima que o Evangelho nos convida. Então, tentar trabalhar uma visão diferente da ótica daquele acontecimento é a nossa transformação. E a gente tem que começar a se libertar dessas amarras do passado. Uma vez fazendo um estudo, e a gente estava conversando sobre uma passagem do Evangelho que Jesus falou: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Bom, a gente falou agora há pouco de provas e expiações. Então significa se eu estiver cansado, fatigado, eu procuro Jesus que Ele me libertará das minhas provas e das minhas expiações. Não é nesse sentido. As nossas expiações, as nossas provas fazem parte do nosso processo evolutivo. E o que Jesus quis dizer a nós é que se nós estivéssemos cansados e fatigados, Ele nos aliviaria do peso desnecessário que nós vamos catando ao longo do caminho. Infelizmente, nós somos como se fôssemos lixeiro. Ao longo da nossa jornada, vamos pegando lixo mental dos outros, vamos deixando que pensamentos deletérios façam morada em nosso coração. Vejam, eu estava falando que o mundo está passando por um momento conturbado. Guerras, problemas econômicos, sociais. Aí você vem à casa espírita, assiste uma palestra, toma um passe, vai para casa. Chegando em casa, você pega o seu celular, ou vê a televisão, um monte de notícia. Você deixa toda aquela energia densa fazer morada dentro da sua casa. Não que a gente não deva saber o que está acontecendo no mundo, mas a gente tem que começar a fazer um filtro desses acontecimentos. Você faz o Evangelho no lar, pede toda a proteção, o amparo da espiritualidade, costumeiramente, uma vez por semana, como recomenda. E aí depois você já liga a televisão, já entra naquela energia, e tudo aquilo que você fez vai por água abaixo. Então, Jesus fala para nós, que Ele venceu o mundo, mas não venceu no mundo. Ele passou por provas, por situações muito mais difíceis do que nós, e não reclamou de nada. Então, é importante que a gente procure
não deixar que essas energias densas façam morada em nosso coração. Não guardarmos mágoa, não guardarmos ressentimento, não guardarmos esses sentimentos deletérios que, infelizmente, o nosso planeta está envolto. E a gente precisa fazer essa limpeza espiritual dentro do nosso lar e dentro da nossa casa mental. É muito importante isso. Se a gente quer ter paz, a gente precisa estar em paz e transmitir a paz, a esperança e a alegria às outras pessoas. Não devemos deixar que o desânimo faça morada em nosso coração, achar que tudo está perdido, que não tem jeito. Sim, realmente, como eu disse, o mundo está diferente, mas faz parte do seu processo. É mais ou menos assim. Imaginemos que nós estamos na nossa casa e em um determinado momento vamos precisar fazer a reforma. Vamos ter que reformar a nossa casa porque está numa situação complicada. Então a gente chama o engenheiro, o arquiteto, vai fazer o projeto e aí vem os pedreiros. Aí dentro da nossa casa a gente não vai poder sair da casa, né? Porque a gente não tem condição financeira de mudar para um outro lugar. Então a reforma acontece com a gente morando dentro. E aí é barulho, é poeira, é incômodo, é um transtorno terrível. E o nosso planeta está nesse processo de reforma, só que o nosso arquiteto maior, o nosso mestre Jesus, conhece exatamente a planta e o projeto desta reforma. Então, quando nós terminarmos, quando terminar essa reforma, sim, a gente vai estar vivendo numa casa muito mais confortável, muito mais arejada, muito mais bonita e bela. Só que faz parte desse processo. Então, viver o Evangelho é mais ou menos assim. Trocar a roda do carro com o carro em movimento. Olha que dificuldade. Aí a gente vai tentar se equilibrar. Como vamos conseguir fazer? A gente não pode parar o carro. A vida segue e a gente tem que procurar melhorar a cada dia. E se nós então temos uma missão a cumprir na jornada na Terra, e costumo dizer que nós não somos assim os grandes missionários como um Chico Xavier, um Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce. Não, a gente não é um grande missionário. Ainda seremos um dia, com certeza. Mas aí nós temos uma grande missão de melhorarmos a nós mesmos e sairmos dessa existência um pouquinho melhor que a gente entrou. E onde está as nossas dificuldades? Nós temos 2 lugares principais, fora a casa espírita também, que é um outro local. Mas os 2 lugares principais onde estão? No nosso lar e no nosso ambiente de trabalho. São aquelas pessoas que normalmente têm posições antagônicas conosco. Ou é o nosso chefe, ou o nosso funcionário, ou o nosso colega de trabalho, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, o nosso cunhado, nossa cunhada, nossa mãe, nosso pai. Alguém vai ser. Vai ter sempre alguém que nós vamos ter alguma diferença para acertar. E o que Jesus falou lá no seu Evangelho? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Então, o adversário é uma pessoa que tem um pensamento diferente do teu. Ele pode ter um time de futebol diferente do seu, ou ele pode ter um pensamento totalmente diferente do seu e convive com você. E nós temos que procurar acertar essas arestas enquanto estamos com ele a caminho. Ali está no Evangelho. E por que eu falei de arestas? Porque, acho que eu já até comentei nesta casa, que nós somos ainda pedras brutas. Sabe aquelas pedras de asfalto, de basalto? Aquelas pedras pretas, cheias de pontas. E a gente é muito bicudo ainda, muito pontiagudo. E nós precisamos dos atritos para que a gente consiga aparar essas arestas e ficar um pouquinho mais roliço. Falei que a gente não vai sair daqui ainda como um brilhante, lapidado, com centenas de facetas. Não, vai demorar bastante ainda. Mas se a gente conseguir sair dessa encarnação, pelo menos igual um pedregulho roliço, já teremos ganho a encarnação. Então a gente costuma dizer, é fácil falar assim, eu vou ficar no monte
orando pela paz mundial. Eu vou ter um relacionamento com uma pessoa, aliás, parece ter um relacionamento que está em moda agora, parece que na Europa, as pessoas se casam e cada um mora numa casa. Acho que é fácil, né? Não tem o atrito, não tem a convivência, só tem os bons momentos. Agora, a vida não é isso. A vida não é para você ficar lá no alto do monte orando pela paz mundial, embora faça bem. A nossa vida é dessas relações e nós temos que procurar nos melhorar pela oposição do outro. Quando a gente começa a aceitar o outro, qual ele é, sem querer mudar, e procurar melhorar a nós mesmos naquilo que a gente está vendo que a gente não consegue. Já fiz várias e diversas palestras falando da paciência. E o pessoal até brinca comigo, nossa, Luiz, você já é PhD em paciência. Eu respondo, SQN, né? Só que não. A paciência é uma arte difícil. E nós somos colocados à prova constantemente. E a gente costuma dizer, né? A pessoa fala, eu perdi a paciência. A gente fala, bom, você não perdeu. Se você tivesse paciência, você não teria perdido. E realmente é difícil. E a vida é um teste constante. Aliás, no Evangelho tem lá, né? Uma lição que fala, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E sabemos que vocês sofrem e tudo mais. E o Espírito coloca para nós, é como se fossem pequenas alfinetadas, né? Você levar uma alfinetada dói um pouquinho, mas imagina você levar um monte de alfinetada. Por menor que seja, acaba por nos ferir. E realmente tem pessoas que parece que vêm nos tirar, colocar a paciência à prova. E nós que estamos tentando melhorar, somos mais ainda testados. Pois aqueles que já estão, né, digamos, vivendo numa situação mais despreocupados da vida, eles nem se preocupam muito com isso, já dão resposta, já falam o que dá na telha. E aí acaba acontecendo o quê, né? As consequências daquele ato impensado, muitas vezes. Então Jesus fala para nós, e eu trago também uma passagem muito bonita do Evangelho. Jesus era muitas vezes colocado à prova, né? Os fariseus queriam a todo momento pegar Jesus nos seus ensinamentos. Eles não concordavam, não aceitavam que Jesus era o Messias prometido, e ficavam intrigados pela multidão que o seguia, ficavam incomodados pelos ensinos de Jesus, que Jesus muitas vezes não respeitava o que estava dizendo na Torá, em relação ao preceito do sábado, de lavar as mãos, tudo mais. Então, em determinado momento, uma mulher que tinha sido pega em adultério foi levada até Jesus e recomendava a lei mosaica, uma lei machista por excelência, que a mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada até a morte. Bom, engraçado, né, que só havia participação feminina neste evento, não havia o homem neste. Mas, como eu disse, era uma lei estritamente dentro do preceito patriarcal, mas é uma lei estritamente machista. E levaram essa mulher a Jesus, para que se Jesus falasse, mestre, esta mulher foi pega em adultério. Diz a lei que ela deva ser apedrejada até a morte. E o que o senhor recomenda? Bom, Jesus então, queriam colocar Jesus nessa sinuca de bico, ou seja, se ele falasse, aplique a lei, ele estava indo contra a lei de amor. E se ele falasse, apedreja, se ele falasse, perdoa, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E o que ele fez? Como se estivesse abaixando na areia, ele disse, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí que a partir daquele momento, foram saindo um após outro, dos mais velhos aos mais novos, restando apenas e tão somente naquele momento, Jesus e a mulher. E ele indaga a mulher, mulher, onde estão os seus acusadores? Ela diz, foram todos embora, Senhor. E ele diz, nem eu te condeno, porém te digo, vá e não peques mais. Olha que frase impactante de Jesus. Aliás, todas as frases de Jesus são impactantes, mas essa, em outras situações de cura que ele fez, ele sempre colocava, né, que a fé o havia curado,
E também pedia para que a pessoa mudasse a sua vida. Então, o Chico Xavier costumava dizer assim: nenhum de nós pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode, daqui para frente, começar agora e fazer um novo fim. Então, o grande ensinamento de Jesus é esse: daqui para frente, mude o teu modo de ser. Se você quer um resultado diferente na tua vida, você tem que mudar. Porque de nada adianta, como estava a gente dizendo, né? Você vem à casa espírita, você faz o tratamento, toma passe, assiste palestra e continua fazendo a mesma coisa. A cura está dentro de nós. É na nossa mudança de atitudes, na nossa mudança de comportamento e, sobretudo, na mudança dos nossos pensamentos é quando a gente consegue fazer a mudança na nossa vida. E a própria mensagem, né, que a Daniela leu no começo é bem positiva nesse sentido, os pensamentos positivos. É lá que começa tudo. Então, quando eu venho um pensamento na minha mente, eu não posso impedir que um pensamento chegue, né? Pois a nossa mente ela é um dínamo. Constantemente, vários diversos pensamentos chegam até nós. Mas, se chega um pensamento na minha mente, eu não posso deixar, se ele não for um bom pensamento, que ele faça morada no meu coração. Eu tinha um primo meu que falava sempre assim, que quando ele estava às vezes meio absorto, meio distraído, e vinha algum pensamento que não era muito bom, ele, como se estivesse virando a página de um livro, fala que vem o próximo. E se às vezes aquele pensamento seguinte não fosse tão bom, ele dizia que vem o próximo, até que vinha um bom pensamento. Então nós precisamos sim vigiar os nossos pensamentos, pois a questão 459 do Livro dos Espíritos é muito clara. Interferem os espíritos em nossas vidas? E qual que é a resposta? Muito mais do que vocês podem imaginar. Podemos dizer que são eles que vos dirigem. Olha a responsabilidade que nós temos. Achamos que muitas vezes é o meu pensamento, eu estou pensando isso, aquilo outro, quando na realidade nem sempre é. Agora, essa interferência dos espíritos em nossas vidas vai depender, evidentemente, das nossas vibrações. E nós temos um preceito no mundo terreno, né, que diz assim: dize-me com quem andas, que eu direi quem és. E para nós espíritas, nós temos um parecido como esse. Dize-me o que pensas, o que falas e o que fazes, que eu direi quem te acompanha. Então, de acordo com os nossos pensamentos, nós vamos atrair a presença de bons amigos espirituais ou não. E a gente sempre recomenda, cuidado com aquelas horas vazias. Com aquelas horas você está assim meio preguiçoso, meio indolente. Ah, não vou na casa espírita hoje não. Ah, está muito calor, ou está muito frio, ou está chovendo demais, né? Que pena, né? Não está. Infelizmente não está chovendo. Mas a gente sempre arruma uma desculpa para não ir. Não que a gente tenha que ser uma pessoa assim, tem que vir todo dia à casa espírita. Não, não é assim também. A gente tem que ter o discernimento. Mas, às vezes, se vocês têm um compromisso espiritual, você não deixe aquele pensamento fazer morada no seu coração. E busque, né, modificar aquele pensamento. E às vezes a gente sempre fala, às vezes chega o pensamento que não está muito legal, e a gente começa a ficar meio estranho, muda. Né? Sai daquele ambiente, coloca uma música, dá uma volta no quarteirão, pega uma página do livro, para que você consiga sair daquele momento. Pois se a gente não pode impedir que um pássaro sente na nossa cabeça, é uma coisa um pouco difícil, mas mentalizando como se fosse, a gente não pode permitir que ele faça ninho na nossa cabeça. Então, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas emoções é fundamental. E passamos há pouco, né, pelo Setembro Amarelo, e a gente costuma sempre dizer que o Setembro Amarelo não é só no mês de setembro, é todos os meses. E o cuidado com a saúde, cuidado do corpo mental, espiritual e físico é fundamental. Precisamos estar atento àqueles pensamentos que muitas vezes chegam até nós. Às vezes a pessoa está passando por um processo depressivo, e depressão não é frescura, depressão é uma realidade, é uma doença que mexe com a alma. E buscar ajuda é fundamental. Se às vezes a pessoa não sabe aonde recorrer, tem um 188 do CVV, onde você vai falar com uma pessoa que você não conhece e com certeza vai te acolher. A casa espírita tem sempre algum irmão
As religiões e outras também, tem sempre alguém que vai te acolher. Então é fundamental que nós busquemos ajuda. Não deixemos a nossa dor fazer um estrago que muitas vezes não tem mais retorno. Amigos, eu agradeço imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradeço a casa pelo convite. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e muito obrigado.